Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Com vocês mais uma vez o professor Douglas Canário, passarinho mais famoso do Brasil. E aí, Canário, vamos tacar fogo mais um pouquinho? Vamos lá. Falar de quê? Falar mais um pouquinho de licitações da parte de contratação direta. É dispensável a licitação. Aí ele diz assim pra gente, ó, nos casos de emergência ou calamidade pública. Isso aqui cai direto. Só toma cuidado com isso aqui, ó. Prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos. Isso aqui é para quê, Canário? Essa situação de urgência ou calamidade pública. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que ocorreu determinada tragédia. Vou usar como exemplo o município de Mariana, Minas Gerais. Todo mundo sabe da tragédia que aconteceu. Já tem bastante tempo, mas todo mundo sabe. Imagine o quê, Canário? Imagine que ocorreu o quê? Desmoronou tudo, lama e tal, enfim, e acabou com esta rua aqui, esta rodovia, e eu preciso muito daquela rodovia, senão o pessoal desse lado da cidade não vai para esse lado, não tem como sair, está preso, enfim, o que for. Ele vai fazer uma parcela de uma obra, Canário, naquele momento ele precisa muito para aquela urgência, ou seja, realizar determinada atividade. Eu não vou usar nem exemplo de rua, não, vou usar qualquer exemplo. Realizar determinada atividade. Imagine que para isso aqui tudo, eu preciso de 3 anos. Eu vou lá e faço um pedacinho que dê para ser concluído e que aquele pedacinho é emergencial. Esse pedacinho é por um período de até 180 dias consecutivos e ininterruptos. Não pode interromper. Se interrompeu porque não tinha urgência. Assim que funciona. Então ali eu posso contratar diretamente. Por quê, Canário? Ocorreu a tragédia. Não, faz a licitação. Sem licitação não pode. Princípio não pode. Você não pode ferir. Competição, competitividade. Como é que eu vou escolher alguém diretamente? Eu sei, mas olha só. Eu não tenho uma natureza maior, uma justificativa maior. E essa justificativa maior é o quê? Não tem como, porque tem urgência, tem calamidade pública. Então, naquele momento, situação emergencial calamitosa, ele pode fazer essa contratação. Por um período de 180 dias. Só que, gente, para fazer isso tudo, eu preciso de 3 anos. Eu posso ir prorrogando até chegar esse período todo? Não. Por que ele diz que é vedada a sua prorrogação? Exatamente por isso aqui, ó. Não pode prorrogar, porque paralelo a esses 180 dias, está rolando uma licitação. Paralelo a esses 180 está rolando uma licitação? Sim, que ao final dos 180 já tem uma empresa vencedora. Essa é a ideia. Está comigo por enquanto? Então vamos lá, com bastante calma. Essa licitação aqui, essa contratação direta, ocorre no caso de urgência, também chamada de calamidade pública, por um período de até 180 dias, desde que seja diretos e ininterruptos, ou seja, não pode, consecutivos e ininterruptos no caso, não pode interromper. Esse direto ou ininterrupto é o famoso consecutivo. Canário, ele tem que ser consecutivos. E nesse momento, essa urgência ou calamidade pública por 180 dias, ele é vedada a prorrogação, ou seja, ele é improrrogável, não pode prorrogar. Tá comigo por enquanto? Beleza, demais. Fica ligado, principalmente no vedado da prorrogação. Essa parte aqui cai, tá lá no artigo 24 da 8666. A gente está batendo alguns incisos. Os principais incisos nós vamos bater. Na verdade, eu vou tentar bater quase todos. Eu não vou ler um por um, porque alguns são letra de lei, não tem que discutir. Essa daqui, você tem que ficar ligado, que diz pra gente no artigo 25, salvo engano, está no inciso 5º, quando não acudirem interessados. A lei vai dizer assim, ó, quando não acudirem interessados e esta não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas as condições pré-estabelecidas. Quando ele coloca isso lá na lei, na 8666, eu só coloquei um pedaço, lógico, porque eu não quero botar artigo por artigo. Artigo por artigo você lê em casa, porque meu objetivo é te mostrar as palavras-chave. Quando não acudirem interessados de acordo com a 8666, é a famosa licitação deserta. É porque o CESP gosta de chamar de licitação deserta, porque a doutrina chama de licitação deserta. As demais bancas vão falar apenas quando não acudirem interessados. Então é por isso que eu quero te preparar para 2 tópicos. Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem também. Mas por enquanto eu quero falar desse aqui. Licitação deserta é o quê, Canário? Preste atenção nisso aqui para que tu não caia nesta pegadinha, que ela é antiga, mas ela é clássica. Faça uma licitação para comprar um carro. Qual carro, Canário? Para comprar uma Hilux, pronto. Uma caminhonete Hilux 4x4 turbo diesel do ano. E digo que lá no edital eu coloco, que tem que ter um valor entre 8 mil e 10 mil reais. Eu te pergunto, vai aparecer alguém para comprar, para vender aquela ali para o Estado? Não, Canário, porque ninguém sabe, não sabe que não é esse valor. Perfeito? E aí, Canário, uma Hilux. Aí eu fui e publiquei o primeiro edital. Não foi ninguém. Publico o segundo edital.
E agora eu falo que o valor tem que estar entre 15 mil e 22 mil reais. Vai aparecer alguém? Pô, caralho, ninguém vai vender esse valor. Aí, ó, o chefe fala lá e fala assim, ó, fiz minha parte, publiquei o primeiro edital, ninguém apareceu. Publiquei o segundo edital, ninguém apareceu. Ah, filho, não tem isso não, agora eu vou contratar diretamente. Alegando o quê? Qual é a fundamentação? Licitação deserta, que diz na lei quando não acudir interessados. Aí ele vai lá e contrata a Hilux e compra no valor de 200 mil reais. Isso pode? Fala, não, caralho, por que não pode? Muito simples. Ele até pode, mas isso iria acontecer. Ele ia fazer um valor baratinho e depois contratar a empresa do tio. Isso é o brasileiro fazendo merda. A lei já pensou no brasileiro fazendo merda e falou que, opa, até pode contratar diretamente. Até pode alegar que ninguém compareceu, mas tem que manter as condições da proposta. Por exemplo, obedecer o valor do último edital. É aí que o Estado segura a merda que o brasileiro iria fazer. Ou seja, mas o brasileiro já faz licitação, eu sei que faz. Mas aqui para sua prova não faz nada. Para sua prova é tudo certinho. Lembra que eu estou te falando do fantástico mundo de prova. E aqui pra gente, o Estado está fazendo o quê? Está evitando merda. Está evitando que o brasileiro seja brasileiro. Ou seja, então vem para cá. Naquele momento, você não gosta do brasileiro? Claro que eu gosto, não quero nem sair do meu país. Não, sério, não, eu gosto do meu país. Claro, por quê? Porque se eu desistir, quem é que vai mudar de fora? Vai vir alguém de fora para mudar? Não, então é assim que funciona. Então vamos lutar. Mas ó, vem numa ideia. Quando ele diz essa ideia, essa parte de manter as condições estabelecidas, é para evitar esta fraude, porque senão iria acontecer todo dia. O cara fazer assim, ó, quero a licitação para fazer uma piscina do colégio. Coloca lá que tem que estar 10 reais a piscina. Nunca. Ou seja, então, aí ele ia lá só contratando diretamente com a empresa de determinada pessoa. Então, para que não ocorra isso, ele até pode, mas ele tem que obedecer o valor. Então, se ele for contratar diretamente, até pode, mas não por esse valor. Vai ter que obedecer este valor aqui. Ou seja, aí que vem a seguro, o Estado segura para evitar merda. Então, vamos lá. Licitação deserta é quando ninguém apareceu. Porque quem é que rola no deserto tem o quê? Diz pra mim, o que tem no deserto? Nada. Senão não seria deserto, porra. Ou seja, então, eu tô brincando, mas é verdade. Então no deserto não tem nada. Se não tem nada é porque ninguém apareceu. Então se ninguém aparece, o Estado publica novo edital, como via de regra. E se não tiver mais tempo hábil pro Estado, ou seja, se o Estado não tiver mais tempo, se ficar esperando for prejudicar o Estado, ele pode contratar diretamente. Dá até exemplo. Dá exemplo quando o Estado não tem tempo. Dou sim. Imagina que o Estado fosse contratar uma empresa para fazer, sei lá, uma quadra de futsal. Pronto, no meu estado foi o estado sediado, os Jogos Olímpicos, Rio de Janeiro, todo mundo sabe disso. E foi fazer uma quadra de futsal, por exemplo, para a galera jogar. Uma quadrinha, bonitinho. Canário, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma quadra de futsal na minha cabeça. Eu sei que eu não sei desenhar, é horrível. Mas aí, Canário, os jogos iam começar, sei lá, vou botar aqui dia 10. Dia 10 do 6. Pronto, eu não lembro agora o dia que iniciou, não. E aqui, Canário, estava faltando, sei lá, 5 meses para fazer. E ele verificou que sua obra demorava 4 meses. Ele publicou o edital, ninguém foi. Publicou o segundo, ninguém foi. E aí, Canário, começou a demorar muito. Ele verificou, sei lá, pronto, que estava faltando 8 meses, porque não daria tempo de jeito nenhum. 8 meses, só a obra demora 4 meses para fazer aquilo ali. E aí, Canário, ele verificou que não está tendo tempo. E ele está fazendo a licitação, publicou o edital, ninguém apareceu. Publicou o segundo, ninguém apareceu. Canário, ele tem como ficar esperando? Não, porque ele precisa. Está faltando 8 meses total. 4 meses é só a obra, por exemplo. Então ele não tem muito tempo. Ele faz o quê? Ele pode adiantar isso aqui e contratar diretamente. Naquele momento ele até pode, mas desde que ele publique o primeiro edital, o segundo edital, como via de regra. Se não tem tempo hábil, aí sim, ele publicou o primeiro edital, não tem tempo hábil, aí ele já pode contratar diretamente. Desde que ele obedeça o que estava estabelecido na proposta. Está comigo até aqui? Então preste atenção. Isso aqui é um dos exemplos que ele precisa. Ele precisa disso aqui para os jogos. Ou seja, automaticamente, se ele precisa, ele tem tempo para aquilo. Então há necessidade para isso. Perfeito por enquanto. O coração está batendo, firme e forte. Maneiro. Respira fundo, claro. Já entendi a ideia do tempo, Canário, quando o Estado realmente necessita de um tempo. Perfeito. Então faça o quê? Tu vai transcrever o artigo 24, inciso 5º. Aí eu não vou fazer isso não. Tu vai fazer o que eu tô te pedindo. Depois que eu acabar a módulo, você vai entender o porquê. A gente vai bater questão pra caraca. E tu vai falar assim, caraca, eu fiz isso, cara. Agora quem não fez vai chorar. Portanto, no caso de guerra, já trouxe para vocês que vai dar da prorrogação. No caso de quando não acudirem interessados, famosa licitação deserta. Observação é o quê, Canário? Obedecer o edital.
Obedecer ao edital. O edital anterior, né? E essa licitação deserta, quando não acudir interessados e não puder ser repetida, não for possível o quê? Repetir. Se não for possível repetir, aí sim faz a contratação direta. Show de bola? Outro exemplo, nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. Lógico, caralho, estourou uma guerra no nosso país. Corre para fazer uma licitação. Quando sair a licitação, a gente compra material bélico. Porra, tem lógica, fumou, maluquice. Ou seja, naquele momento você faz o quê? É claro que contrata diretamente. Contrata diretamente porque é uma situação que requer isso. Então ele pode fazer essa contratação. Mas, ó, preste atenção aqui. Mais um raciocínio. Se isso aqui é licitação dispensável, significa que eu posso ou não fazer. Tá comigo até aqui? Eu posso ou não fazer a licitação, lembrou? Pode ou não, pode ou não, pode ou não, pode ou não fazer. Se pode ou não fazer, nos casos de emergência, eu poderia fazer a licitação? Sim. Caraca, no caso de quando não acudir interessados, poderia continuar fazendo a licitação? Sim. No caso de guerra, também poderia fazer. Mas se é dispensável, ele pode contratar diretamente, alegando que ninguém compareceu. Por exemplo, aqui no outro ele pode alegar caso de guerra, enfim, ele pode fazer esta contratação direta. Não significa que deve, sim que ele pode. Até aqui tá comigo? Beleza. Tem mais? Claro. Vamos fazer a questãozinha para esquentar? Ano 2018, SESP, prova da EMAP, analista portuário, área administrativa, diz: em relação à dispensa e inexigibilidade, julgue o item que segue. Nos casos de emergência ou calamidade pública, a dispensa de licitação se aplica somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial, perfeita ou calamitosa, emocionante, somente para aquilo. E parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 12 meses. E, cara, tu não viu esses 12 meses, você não falou. Claro, não falei porque não é, pô, você não teria falado. Por quê? Porque o prazo não é de 12 meses, o prazo é de 180 dias. Caraca, eu tenho que ficar ligado? Sim, contados a partir da ocorrência da emergência ou calamidade. Não, caralho, ou seja, qual o prazo disso aqui? A parcela que for concluída no prazo de 180 dias. Portanto, gabarito? Errado. Tá comigo, caralho? Só isso, era só isso aqui, ó. Prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, vedada a prorrogação. Está no artigo de número 25, só isso. Caraca, a letra da lei, cara. Sim, a única coisa que ele queria saber é isso aqui, ó. Jogar fora os 12 e lembrar o quê? Os 180 dias. É o prazo máximo. Caraca, e não pode ser prorrogado. Os prazos 180 e improrrogáveis. Portanto, não é 12 meses. Tá comigo por enquanto? Maneiro. Caraca, tem que ficar ligado? Sim, muito. Ano 2018, SESP, disse mais uma aqui pra gente, ó. Prova da EMAP, analista portuário, área administrativa. Em relação à dispensa e inexigibilidade de licitação, julgue o item que segue. Não havendo interessados quando da realização do procedimento licitatório, é permitida a dispensa de licitação se o certame não puder ser repetido sem prejuízo para a administração. Situação em que devem ser suprimidas as condições que tiverem impedido tal certame. Vamos lá. Não havendo interessados. Não havendo interessados, situação chamada de licitação, o quê? Deserta. No deserta não foi ninguém. Quando da realização do procedimento licitatório. É permitida dispensa porque é o gênero das duas espécies, dispensado e dispensado. De licitação. Se o certame não puder ser repetido sem prejuízo para a administração. Perfeito. Se nem prejuízo, não puder. Situação em que devem ser suprimidas as condições que tiverem impedido tal certame. Devem ser suprimidas? Não deve ser suprimida nada. Ou seja, canário, ele deve repetir o mesmo edital. Qual foi o erro? O erro aqui, canário, foi só a situação que deve ser suprimida? Por exemplo, canário, ele vai lá e mexe no edital? Não, ele vai manter todo o edital igualzinho. Portanto, não exatamente por causa disso. Por enquanto, tá comigo? De verdade? Maneiro. Caraca, fazer questão é muito bom. É isso aí. É aí que a gente consegue fixar realmente na sua cabeça, tópico por tópico. Então, por isso que eu estou sendo chato, voltando, repetitivo e te mostrando como cai e como você acerta. Então, errado é que devem ser suprimidas as condições que tiverem impedido tal certame? Não. Ou seja, canário, automaticamente ele não vai fazer isso. Ele vai fazer o quê? Ele vai continuar a licitação. Direito Administrativo, licitações 8666, ano da questão, 2018, FGV, MPE.
técnico do Ministério Público. Um prefeito municipal solicitou à sua assessoria que esclarecesse se era possível a contratação direta de determinado serviço, ou se deveria ser realizada a licitação para a seleção da melhor proposta. A assessoria, em resposta, afirmou que, de acordo com 8666, a licitação seria dispensável. Ele quer aquela que é dispensável. Vamos lá. À luz da sistemática que estabelece 8666, a licitação seria dispensável. Ele quer que é dispensável. Se uma vez publicado o edital, nenhum interessado solicitar a sua realização. Publicou ninguém, uma vez, ninguém apareceu, já é dispensável? Pô, cara, ele teria que explicar um pouquinho melhor. Eu sei, deixa um ponto. Apenas porque os contratos têm valor inferior ao limite legal? Apenas? Não, tem várias situações dispensáveis. Não é isso. Mas o contrato pode ter valor inferior ao limite legal? Sim. Aí você pode ser dispensável? Sim. Se for até 10% do valor do convite. Show de bola. Mas não apenas. Joguei A, B fora. Letra C. Embora exista a possibilidade de competição, a lei afastou a sua necessidade. Ou seja, então, embora exista a possibilidade de competição. Perfeito. Na dispensável tem como competir. Que não tem como competir é na inexigibilidade. Lembrou disso? Deixa um pontinho na C. E vamos para E. Para D e E. Em razão da impossibilidade de competição. Impossibilidade de competição é dispensável? Não. Impossibilidade de competição é inexigível. Portanto, ele quer dispensável. Joguei a D fora. Fui para E. Se for dispensada pelo Tribunal de Contas. Falei sobre isso? Não, então joga fora. Ou seja, se ele quer dispensável, só tem a C ou a A. Uma vez publicado o edital, nenhum interessado solicitar a sua realização? Não, preste atenção. Ele tem que fazer o quê? Publicar novamente, a não ser que não tenha tempo para o Estado. Essa é a ideia. E letra C, embora exista a possibilidade de competição, perfeito. A lei afastou a sua necessidade. Ou seja, não há necessidade, ele pode ou não fazer. Portanto, gabarito da questão, letra C, é o gabarito desta questão. Fica bem ligado, por quê? Isso são algumas hipóteses que a gente começou a falar ainda de licitação dispensável. E que tu tem que ficar ligado na ponta da língua. Portanto, canário, ela seria dispensável ou não. Aqui, inexigibilidade, aqui tu joga fora. Letra B, apenas. E letra A, uma vez. Não, ele publica novamente, seria a regra. A não ser que não tenha tempo hábil, ele tem que justificar que não tem tempo hábil. Portanto, o gabarito desta questão foi dado pela banca como letra C, embora exista a possibilidade de competição. Até porque na dispensável existe possibilidade. Que não existe possibilidade de competição é na inexigível. Mais um pouquinho. É dispensável a licitação quando houver possibilidade de comprometimento de segurança nacional nos casos estabelecidos pelo decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. Ou seja, canal, se tiver possibilidade de comprometimento de segurança nacional, e ele ainda faz questão de colocar assim, ó, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República. Aí sim ele dispensava a licitação. Então, canal, se tiver segurança nacional envolvida, sim, ele pode dispensar. Tá comigo? Próxima informação. Essa parte aqui é bem literal, não tem muito o que discutir. Na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão, aqui fica ligado, contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço devidamente corrigido. Ou seja, canário, ele pode dispensar sim se houve uma rescisão. Se ele houve uma rescisão e a pessoa estava lá, a empresa X venceu, ela estava lá celebrando a execução da obra, por exemplo. A empresa X, a Y foi a segundo colocado, a Z foi o terceiro colocado. Primeiro, segundo e terceiro. O primeiro contratou e está lá feliz. Daqui a pouco ele rescindiu. Posso depois contratar com Y? Sim, licitação dispensável. Caraca, maneiro. Por isso que diz, a contratação de remanescente de serviço ou fornecimento em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor. Como assim, galera? Condição de pagamento? Por aí vai. Então a Y até vai conseguir, mas desde que ela compra todas as condições que foi dado para X, tem que dar para Y. Quanto ao preço, devidamente corrigido. Não entendi, galera. Até o preço devidamente corrigido, mas não tem que dar as mesmas condições? Preste atenção. Isso aqui a gente tem que gravar na tua cabeça de uma forma para tu não dar mole. Assim que funciona.
Uma empresa que eu não posso falar o nome, mas que começa com O e termina com Brecht. Ganhou. Só coincidência, né? Mas, ó, a empresa X, que eu vou chamar de empresa X. A empresa do Tício, do Mévio e do Caio. Pronto. Tício apresentou uma proposta no valor de R$20 mil. Pronto. Pronto. Opa. Agora foi. Tinha muito zero aqui. Vamos lá. Tício, primeiro colocado. Mévio, segundo colocado. E Caio, terceiro colocado. Tem mais, sim, mas só esses três já é suficiente. Os três apresentaram a proposta. Tício tinha um prazo de 12 meses para finalizar a obra. 12 meses. Iniciando aqui e finalizando aqui. Só que Tício, no quarto mês, por exemplo, rescindiu o contrato. Por rescisão, depois a gente fala de rescisão. Houve uma rescisão contratual. O que o Estado pode fazer para resolver esse problema que ficou aqui, que é o restante? Esses outros 8 meses aqui, ó, que iria durar a obra. Esse remanescente, esse pedacinho que sobrou, por exemplo, o Estado já matou com Tício. Tício já fez aquele pedaço. Só que Tício saiu da jogada. O Estado faz o quê? Ele pode contratar Mévio. Ah, é só chamar na linha. Não, galera. Ele vai contratar por dispensa de licitação. Então ele pode contratar aquele cara para completar a obra. Ou seja, desde que ele obedeça a ordem de classificação. E os preços? Mudou, o preço será devidamente corrigido. Ah, a época que ele apresentou era 21, mas a matéria-prima estava X. E agora está Y, ou seja, se aumentou, ele pode fazer a correção dos preços da forma. Mas as mesmas formas de pagamento que foi dado aqui, prazo, vai ter que ser dado aqui também. Ou seja, o Estado vai ter que repetir essa ideia. Mas o que é que eu quero que você entenda? Se ele falar que uma empresa vai completar a obra da outra, pode. Desde que ela seja a segunda na linha sucessória, ou a terceira e por aí vai. Esse aqui não foi, o terceiro e por aí vai, assim sucessivamente. Esses caras são obrigados a contratar? Não, eles contratam se quiser. O Estado pode contratar diretamente. Show? O Estado tem esta faculdade. Mas só para constar, o Estado podia, esquece tudo e fazer nova licitação? Pode ou não pode? Pode. Por quê? Porque é dispensável, ele faz se ele quiser. Não é dispensado, é diferente. Dispensável, ele pode fazer. Lembra disso. Show de bola, caralho. Matei isso aqui, agora sim. A gente está batendo item por item, sem pressa. Vamos entender esse trem de uma vez por todas para tu nunca mais errar isso aqui na tua vida. Pelo amor de Jesus. Portanto, na contratação de remanescente de obra ou serviço de fornecimento, em consequência de rescisão contratual. Ou seja, canário, se for remanescente, decisão de rescisão, aí sim, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior, aceita as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor. Inclusive quanto ao preço devidamente corrigido. Até o preço também, canário, tem que ser devidamente corrigido. Mais um cadinho. Ele diz assim, ó. É dispensável ainda a licitação, quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normatizar o abastecimento. Esse aqui, inclusive, cai em prova direto, tá? Inclusive, eu provei para vocês na prova da UF aqui. Eu trouxe até uma questão que era de inexigibilidade, mas que caía uma das hipóteses de dispensável. Ou seja, quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preço ou normatizar abastecimento. Isso aqui cai a letra da lei, não tem muito o que discutir. Alguns que não forem letra da lei, a gente vai explicar. Outros, passa batido porque você tem que decorar. Nas compras de hortifrutigranjeiros. Canário, tem que ficar ligado nos hortifrutigranjeiros? Sim. Não tem por que fazer uma licitação? Claro que não. Pães e outros gêneros perecíveis, gente. Imagina, faz uma licitação, fica esperando. Lógico que não. Tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes. Realizar diretamente com base no preço do dia. Por quê? Pode variar o preço? Pode variar o preço. Por isso que ele é verificado no valor do preço do dia. Ah, canário, não pode ser absurdo, não. Um pão, R$7 mil, por exemplo. Não pode. Sabe disso. Na contratação de fornecimento de suprimento de energia elétrica ou gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado. Olá, meus amigos. Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi a sua aula. Mas essa aula do YouTube é uma aula demonstrativa para você conhecer aí
a nossa estrutura, os nossos professores e os nossos cursos. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos. Somente em 2022 eu fui aprovado em 7 concursos públicos e a minha meta é buscar 10 aprovações por ano. Eu acho que eu consigo este ano cumprir a minha meta de aprovação. E eu estou aqui para ajudar vocês. Nós aqui da Lá Concurso estamos fazendo a melhor campanha, a campanha de melhor qualidade, mais competitiva para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. E nós temos aí vários cursos, vou apresentar para vocês rapidamente. Nós temos aqui a opção online, todos os conhecimentos básicos, item a item, sem nenhum item fora do edital, para fechar o edital. 10 parcelas de R$ 35,00, oficial técnico de administração online 10 de 45, técnico de enfermagem 10 de 50 e apoio jurídico 10 de 50. Detalhe, esses cursos nossos online não é aquele transmitido em sala de aula que o cara grava. O nosso não. O nosso é gravação em estúdio com excelente qualidade de áudio, de imagem e de iluminação, claro, também de edição. Tem presencial? Tem presencial. Professor, esse presencial é transmitido ao vivo? Sim. Ah, professor, me adapto mais aí à metodologia de presencial. Não tem problemas. Ele é transmitido ao vivo. Nós temos aí, né? Conhecimentos gerais, todos os cargos. Tem uma promoção aqui bacana. Para quem se matricular até o dia 23/9 vai pagar 10 de R$50. Quem se matricular depois do dia 23, 10 de 75, e a turma presencial Conhecimentos Básicos, iniciando dia 4 de outubro. Tem técnico de enfermagem? Sim, temos técnico de enfermagem também. Mesma coisa, tem a promoção aí, dia 23/9, paga 10 de 70, após o dia 23/9, paga 10 de 120, e o início da turma começa no dia 4/10, né? E claro, a nossa luva de ouro aí, tá certo? O nosso produto master aqui, que é a turma VIP. Essa turma VIP tem todo um diferencial, onde eu, professor Lac, coloco toda a minha experiência e dedicação. Só de conhecimentos específicos são 15 aulas minhas. Essa turma aqui é para, cara, o cara que cumprir, o cara que assistir esse curso, participar, cara, eu tenho muita confiança e muita certeza que ele vai sair muito bem e ele vai ter todas as condições de ser aprovado. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é uma chamadazinha aí. Até aqui embaixo tem um link para você falar diretamente com o nosso atendente. Qualquer coisa, você vai no nosso Instagram. Quem responde o direct do Instagram sou eu, faço isso pessoalmente, porque é um canal de comunicação que eu abri, que eu exerço diretamente com os nossos alunos. Valeu, meus amigos. Então, venham estudar conosco.